Querido Padre, Pai, en el nombre precioso no nome de tu Hijo precioso amado, do Teu Filho amado, te agradecemos te agradecemos por estar con nosotros por estar conosco también este día. também neste dia, Lo que nuestra mente no puede comprender que nossa mente não pode compreender. es como tú lo puedes comprender todo. É como que o Senhor pode compreender tudo. Te agradecemos por lo que has preparado para nosotros. Te agradecemos pelo que tens preparado para nós. Y te pedimos, Señor, E te pedimos, Senhor, que nos limpies con la sangre amada de tu Hijo, que nos limpes com o sangue do Teu Filho, y que nos escondas en él. que nos escondas nele. Gracias por providenciar todo esto, Graças, Senhor, por providenciar tudo isso. porque podemos venir ante ti. E porque podemos vir até a Tua face. Gracias a ti mismo. Graças a Ti mesmo, Senhor. Rogamos, Señor, Rogamos, Senhor, que la palabra tuya que a Tua palavra que necesitamos que necessitamos y que han pedido tu siervo que consideremos juntos con tu pueblo, e que os Teus servos têm pedido que consideremos juntos com o Teu povo, que tú mismo nos puedas hablar. que o Senhor mesmo possa nos falar. Señor, sabes que solo el propio Señor es nuestro alimento. O Senhor sabe que só o Senhor mesmo é nosso alimento. Y por eso, Señor, E por isso, Senhor, lo recibimos con fe Te recebemos com en fé, el nombre de Cristo. em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos entonces a ir al libro del Apocalipsis. Yo les ruego a los hermanos Vamos então ao livro de Apocalipse. Eu rogo aos irmãos que los que tengan su Biblia la puedan ir mirando. que os que têm suas Bíblias possam ir acompanhando. Yo voy a leer en esta versión que yo tengo acá. Eu irei ler na versão que tenho aqui. Y usted va a comparar con la traducción o las traducciones E que hay. vocês vão comparar com as traduções a tradução que há ou as traduções que há. Y es bueno leer varias traducciones, E podem ler em várias traduções, porque así podemos entrar en el sentido porque assim nós podemos entrar no sentido de lo que el Señor quiere decir. do que o Senhor quer dizer. Cuando tú lees una traducción Quando você lê uma tradução y la comparas con otras, e a compara com as outras, llegas al sentido mismo. você chega ao sentido mesmo. Amén. Entonces, vamos al capítulo 1 Então vamos ao capítulo 1 y vamos a mirar allí e vamos olhar ali, inicialmente el inicio o encabezamiento del libro. inicialmente o início ou o começo do encabeçamento do livro. Estaremos viendo primeramente una panorámica introductoria Estaremos vendo primeiro um panorama introdutório, para poder colocar bien las partes. para poder colocar bem as partes do livro. Amém. Entonces, voy a empezar por el 1. Então vou começar pelo versículo 1. La revelación de Jesucristo. A revelação de Jesus Cristo. Este es el encabezamiento. Esse é o cabeçalho, o encabeçamento. Ese es el nombre que el Espíritu del Señor le dio como encabezamiento a este libro. Esse é o nome que o Espírito do Senhor deu como o encabeçamento desse livro. Hay muchas cosas en este libro. Há muitas coisas nesse livro. Hay chifres o cuernos, Há chifres, hay caballos, há cavalos, hay copas, há taças, pero lo fundamental mas o fundamental es las palabras que sintetizan el libro. é as palavras que sintetizam, que resumem o livro. Todos esos otros detalles sirven para resaltar lo esencial. Todos esses demais detalhes servem para ressaltar o que é essencial. Entonces, lo que este libro es, Então, o que esse livro é, no es solamente una colección de terremotos
y de otras cosas. Aquí ya hablamos de terremotos. Esse livro não é somente uma coleção de narrações de terremotos. Aqui já falamos de terremotos. Este libro es la revelación de Jesucristo. Esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Una revelación que Dios le dio también para nosotros. Uma revelação que Deus deu a ele também para nós. Pero se trata de que conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Mas o principal é que conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Y en la medida que lo contemplamos, E à medida que nós o contemplamos, también nosotros vamos siendo transformados. também nós vamos sendo transformados à sua imagem. Aquí encontramos cosas buenas Aqui encontramos coisas y boas cosas bien difíciles. e coisas difíceis. Como dice en Eclesiastés, Como está dito lá em Eclesiastes. allá dice en el 7:14, Ali no capítulo 7, versículo 14 está dito: en el día del bien, no dia do bem, goza alegra-te del bien. do bem. Y en el día de la adversidad, E no dia da adversidade, considera. considera. Deus fez tanto lo uno tanto um como lo otro, como o outro, a fin de que el el hombre o homem nada ache, encontre después de él. além de Deus. O sea que Dios es el sentido final Ou seja, que Deus é o sentido final y la realización e a final realização final de todas sus criaturas. de todas as suas criaturas. Él es la base de todo, Ele é a base de tudo, el centro de todo, o centro de tudo, el sentido de o todo. sentido de tudo. Y todas las criaturas Todas as criaturas somos realizados somos realizados en Él. nele. Y E también também lo que nosotros seamos, o que nós sejamos da ocasión da ocasião a que el Señor muestre aqui, para que o Senhor mostre lo que Él es. o que Ele é. Él es santo, Ele é santo y en la santidad e na santidade están juntas cosas que podrían parecer contradictorias. estão juntas coisas que poderiam parecer contraditórias. La Biblia habla de la ira de Dios también, A Bíblia fala da ira de Deus como el amor e también. como também fala do amor de Pero Deus. la ira de Dios Mas- es una ira santa. Mas a ira de Deus é uma ira santa. No toda ira es pecado. Nem toda ira é pecado. Por eso el apóstol Pablo, Por isso o apóstolo por Paulo, el Espíritu Santo, pelo Espírito Santo, él dice: ele diz: airaos, irai-vos pero no pequéis. e não O sea pequeis. que no toda ira es pecado. Porque nem toda a ira é pecado. Hay iras que son pecados. Há iras que são pecados. Pero la ira de Dios Mas a ira de Deus es una santa indignación é uma santa que indignação se opone que se opõe a toda monstruosidad de sus a toda criaturas. monstruosidade das suas Es una criaturas. santa resistencia É uma santa resistência para que no nos volvamos más monstruos. para que nós não nos tornemos mais monstros, mais monstruosos. La ira de Dios es santa, A ira de Deus é santa. es una corrección saludable É uma correção saudável que nos impide ser peores. que nos impede de nos tornarmos piores. Si Dios fuera indiferente, Se Deus for indiferente, ¿cómo sería amor? como Ele seria amor? Mas Él es amor. Mas Ele é amor. Y por eso Él dice: E por isso Ele diz: yo reprendo y castigo a todos los que eu amo. repreendo e disciplino a todos quantos amo. Dios se opone Deus se opõe a nuestra monstruosidad. à nossa monstruosidade. En este libro encontramos cosas E monstruosas, nesse livro encontramos coisas pero monstruosas, son de parte nuestra. mas são da nossa parte. Pero Dios las trata. Mas Deus as trata. Dios, por amor, nos Deus, resiste. por amor, nos resiste. Por amor nos quebranta. Por amor, nos quebranta. Pero también Mas também nos moldea. nos molda, Nos nos conforma à imagem de seu Filho. Y en fin, Él respeta a las personas. E assim Ele respeita as pessoas. Él respeta a las personas. Ele respeita as pessoas. Cada uno se quedará con lo que le corresponde. E cada um ficará com aquilo que corresponde a si No próprio. podemos evitar a Dios, Não podemos evitar a porque Deus, Él es la mayor realidad. porque Ele é a maior realidade. Si Él no estuviera,
Si Él no estuviese, Se ele não estivesse, nada más habría. se ele não existisse, nada mais existiria. Entonces este libro, Então esse de la livro revelación de Jesucristo, da revelação de Jesus Cristo, Dios lo colocó al final de la Biblia. Deus o colocou no final da Bíblia. Los hombres hemos organizado, pero no he visto en ninguna de las iglesias en la tierra que haya puesto el Apocalipsis en otro lugar. Os homens foi que organizaram esse livro, mas é interessante que em nenhuma das igrejas da terra esse livro está colocado, sempre foi colocado em último lugar. Si era la providencia del Espíritu Santo colocando al final este A libro. providência do Espírito Santo sempre colocou esse livro no final da Este Bíblia. libro es la revelación de Jesucristo. E esse livro é a revelação de Jesus O Cristo. sea que lo que concluye toda la historia bíblica y toda la historia secular Ou seja, é aquilo que conclui toda a história bíblica e toda a história secular. es la revelación de Jesús. É a revelação de Jesus Todo Cristo. sirve para mostrarlo a Él. Tudo serve para mostrar a Ele. Y por eso aparece como conclusión de todo el drama de la Biblia E entera por isso esse livro aparece como conclusão do drama de toda a Bíblia y de toda nuestra historia. e de toda a Y la nossa história historia de todas las e criaturas. da história de todas as criaturas. Entonces, este libro Então esse livro es la revelación de Jesucristo. é a revelação de Jesus Cristo. Esa palabra que aquí se traduce revelación Essa palavra que aqui é traduzida revelação es É. Apocalipsis é Apocalipsis, o Apocalipse. ou Apocalipse em português. Amén. Apocalipsis em grego. Entonces, ahora veamos otro detalle. Agora vamos ver outro detalhe. Dios se la dio, que Dios le dio. Deus a deu Y ahora dice para manifestar a sus para siervos. mostrar, manifestar aos seus servos. Note que el objetivo es los siervos. Note, irmãos, que o objetivo são os servos. Para los siervos Para- es este libro, Para os servos é que este livro que es la conclusión de todo el trabajo de Dios. que é a conclusão de todo o trabalho de Deus. Y él a sus siervos quiere manifestarle las cosas que deben suceder pronto. Ele a seus servos quer manifestar as coisas que em breve devem acontecer, Porque Dios es bueno, porque Deus é bom. Él no nos quiere sorprender, Ele não nos quer surpreender, porque Él tiene buena intención porque Ele tem boa intenção y Él nos es leal. e Ele nos é leal. Entonces el Señor Então, nos avisa o Senhor nos avisa, y nos avisa e nos avisa, y nos avisa. nos avisa. Solamente el que no oye su aviso ni le presta atención, Mas então somente que não ouve seu aviso e não presta atenção, esos van a ser sorprendidos. esses é que vão ser surpreendidos. No porque Dios quería sorprenderlos. Não porque Deus os queria pegar de surpresa. Si el Señor dice a la atalaya que tiene que hablar, Se o Senhor diz ao atalaia, ao vigia, que ele deve falar, esa es su responsabilidad. essa é a sua responsabilidade. Dios mismo es así. Deus mesmo é assim. Él es fiel. Ele é fiel. No hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. O Senhor Jeová não fará nada sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Y entonces ahora dice aquí, E então aqui está dito: y la declaró. e a declarou. E Dice en el capítulo 1, dice la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. aqui diz e que ele, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eso la declaró, aquí está traducido notificó. Aqui onde está declarou, na versão espanhol está traduzido aqui notificou. Esa palabra en el idioma griego Essa palavra notificou no idioma grego tiene algunas raíces. tem algumas raízes. Una raíz que le da sentido a esa palabra. Uma raiz que dá sentido a essa palavra Y esa raíz es la palabra semeion, é a raiz da palavra semeion, de donde viene semejanza, da onde vem semelhança, símil, símile, símbolo, símbolo, signo, signo, señal. sinal. Entonces, este notificar es notificar por medio de Então, señales
de figuras, de símbolos. Então essa palavra notificar é notificar por meio de sinais, figuras e símbolos. Quiere decir que todas esas figuras que son E usadas significa que todas essas figuras que são usadas es para revelarnos é para revelar-nos al Señor Jesucristo. ao Senhor Jesus Cristo. Entonces, ahí dice, bueno, Então aqui diz, que ahora habla de su siervo Juan. sim, que ele falou ao seu servo João. Dice que él ha dado testimonio de la palabra de Diz Dios. que ele tem atestado ou testemunhado a palavra de Deus Y también del testimonio de Jesucristo. e o testemunho de Jesus Cristo. Y también va a testificar E também ele vai testificar de todas las cosas que ha visto. de todas as coisas que tem Ese es visto. el lenguaje propio de Juan. Essa é a linguagem própria do En apóstolo João. todos los libros de Juan. Em todos os livros do apóstolo João, no Evangelho, nas Epístolas e no Apocalipse, Él usa esas expresiones, lo que hemos visto y oído. ele usa essa expressão, o que temos visto e o que temos ouvido. Isso é testemunha. Lo que Testemunha. él vio, O que ele lo viu, que él oyó, o que ele ouviu, lo que palparon o que ele sus tocou manos, com suas mãos. esos anunciamos. isso nós Él anunciamos. se Ele diz. encontró con una realidad tremenda. Ele se encontrou com uma tremenda Él no está realidade. inventando nada. Ele não está inventando nada. Gracias a Dios que Gracias Dios a se Dios. revela. Graças a Deus que ele se Y se revela. revela por su Hijo. E se revela pelo seu Filho. Y su Hijo manda al ángel E seu Filho manda o anjo para Juan para João y para las e iglesias. para as igrejas. Y por eso desde el verso 4 E por isso no versículo 4 aparece el saludo de Dios. aparece as saudações de Deus. Sin embargo, no quiero dejar de leer el 3. Mas eu não quero deixar de ler o versículo 3. Bienaventurado el que lee. Bem-aventurado é aqueles que leem. Y estos que leen E estes que leem no son solamente las personas que en privado leen, não são somente aqueles que leem em privado a essa profecia, sino que en la iglesia primitiva, senão que na igreja al primitiva, igual que en Israel, igual que em Israel, existía la figura del lector, e existia a figura daquele que era o leitor, que tomaba la palabra de Dios en espíritu que tomava a palavra de Deus no espírito y leía en público la palabra del Señor, dándole sentido, e lia a palavra de Deus em público, dando a ela sentido, como en los tiempos de restauración. como nos tempos da restauração. Ustedes recordarán seguramente el libro de Esdras, Vocês lembram claramente do livro de Esdras, como Esdras colocó un púlpito como que Esdras pôs aquele púlpito desde temprano desde cedo y estaba lloviendo. e estava chovendo? Chovendo? Estava chovendo. Estaba lloviendo. Sim. Y se reunieron a leer el libro de la E ley. eles reuniram para ler o livro da lei. Y había una serie de levitas E havia uma série de levitas que traducían o parafraseaban el que texto. traduziam e parafraseavam o texto, Porque Esdras leía de hebreo arcaico, porque antiguo. Esdras estava lendo no hebraico, no arcaico hebreu. Mas en aquella época se hablaba era el arameo de Babilonia. E naquela época muitos do povo já falavam o arameu, vindo da Había que Babilônia. hacer la traducción Então tinha que haver uma tradução, o interpretación ou uma interpretação, o targum. ou um targum. Targum quiere decir la traducción, Targum. pasar al sentido del pueblo, Targum significa tradução, ou traduzir ao sentido do povo, así parafrasear Para- para que se entienda. parafrasear para que fosse entendido. Dios quiere que su palabra realmente nos toque, Deus quer que a sua palavra nos toque realmente, que realmente la entendamos. que realmente a entendamos. Él no está interesado en que cumplamos un rito, Ele não está interessado em que nós compramos que ritos, nos repitan en latín, que nos algunas repitam em verdades latins algumas que verdades nosotros no entendemos. que nós não entendemos. Lo que a él interesa es que entendamos. A Ele o que interessa é que nós entendamos. Él considera que amarle es guardar su palabra. Ele considera que amá-lo é guardar a sua palavra. Entonces por eso él mandaba que se lea. Então ele mandava que fosse lido. No solo bienaventurado el que lee para sí mismo, Não só os que leem para si mesmos sino el são que pasa bem-aventurados, la lectura y el sentido y el espíritu. senão os que de la passam palabra de a leitura, o sentido e o espírito da palavra de Deus. Dios. Entonces aquí dice,
E aqui também diz que são bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Ou seja, a Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo é também uma profecia. Isso que diz aqui no princípio. Também diz no final do livro. No princípio e no final do livro, esse livro é chamado de profecia, cujo principal conteúdo que dá razão a todo o demais é a revelação que Deus deu a Jesus Cristo. Uma revelação que abrange tudo, que dá sentido a tudo. Então agora vamos olhar. Vamos ver uma expressão que aparece no versículo 11. Há um pedacinho aqui que começa com a palavra escreve, dizendo: o que vês escreve em livro o que vês e manda às 7 igrejas que estão na Ásia. E quando você lê sobre essas 7 igrejas, no capítulo 2 e 3, o que Deus deu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo entregou ao anjo para João e para nós, e chegou a essas 7 igrejas escolhidas, entre milhares de igrejas. Entretanto, Deus não falava apenas a essas 7, senão que Jesus Cristo disse da parte de Deus para essas 7 igrejas. A continuação de cada uma delas diz assim: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas. O que Deus pelo Filho diz às 7 igrejas, o Espírito diz para todas as igrejas. Assim que não existe aqui um sentido apenas histórico ou gramatical, senão que também há um sentido profético, e também um sentido que podemos chamar de analógico. Vou explicar o que isso significa. Uma analogia é uma semelhança. Algo que seja análogo é algo que seja parecido ou semelhante. Ou seja, que se o Senhor Jesus deu uma situação X na igreja, por exemplo, de Éfeso, ou seja, que se o Senhor Jesus viu uma determinada situação X na igreja em Éfeso, Ele não somente lhe está falando a Éfeso quando lhe habla a Éfeso. Ele não só está falando a Éfeso ali quando fala para a igreja em Éfeso, Senão que qualquer outra igreja, ou época da igreja, senão que para qualquer igreja ou qualquer época da igreja, se sucede algo semelhante, se acontecer algo semelhante, o Senhor lhe habla das mesmas coisas. o Senhor estará falando para essa igreja as mesmas coisas. O Senhor habla com o princípio de sua natureza imutável. Porque o Senhor fala no princípio da sua natureza imutável. E portanto, quando ouvimos o que aconteceu com Éfeso, ou o que aconteceu na história, como Paulo diz, as coisas que foram escritas antes, para o nosso ensino foram escritas. Então, se Deus trata de uma maneira alguém, sendo Ele eterno, sem mudar, sem mudanças, seus princípios são permanentes, sua natureza e seus princípios são os mesmos. Então Deus quer que aprendamos com tudo.
todo lo que él hace Tudo que ele faz puede enseñar. nos pode ensinar. Entonces, aunque él habla a 7 iglesias, Então, o que ele fala para 7 nos igrejas, está hablando a todos. nos está falando a todos Está hablando nós. a todas las épocas. Está falando também para todas as Hay épocas. diferencia en lo que acontece en una u otra iglesia. E a diferença entre o que acontece a uma ou a outra igreja. En algunas iglesias acontecen unas cosas y en otras acontecen otras cosas. Em algumas igrejas acontecem algumas coisas, em outras igrejas outras Y coisas. en ciertas épocas prevalecen cosas y en otras prevalecen E em otras. certas épocas o que prevalece são algumas coisas, e em outras épocas outras coisas. Es lo que se dice en una palabra alemana, É o que diz uma palavra alemã, Zeitgeist. Zeitgeist. Z, Z-E-I-S-G-E. E, S, G, E, I, S, T. Zeitgeist. Zeitgeist. Zeit quer dizer Zeit tempo. significa tempo. Geist E Geist vem de Ghost, vem de Ghost em inglês, do anglosajón. do anglo-saxônico. Sí, es Ghost, Ghost, espírito, espírito. e Geist, E Geist em em alemão. Zeitgeist, Zeitgeist, espírito da época. espírito da época. Cada época tem seu espírito. Cada época tem o seu E espírito. ciertas coisas prevalecem nessa época e la caracterizam. E certas coisas prevalecem nessa época específica e a caracterizam. Então, o que o Senhor está falando a 7 igrejas. Então, o que o Senhor está falando às 7 igrejas É porque nessas igrejas sucediam assuntos especiais. é porque nessas igrejas sucediam assuntos especiais. Escolhidas entre milhares. Foram escolhidas entre os milhares. Também em certa ordem. E em certa ordem Se também. ustedes miran el orden en un mapa E se vocês prestarem atenção na ordem, num mapa, de esas 7 ciudades donde estaban estas 7 iglesias escogidas para esta revelación, estas 7 cidades, onde estavam essas 7 igrejas escolhidas para essa revelação, usted ve que forman la letra Tau, vocês vão ver que elas formam a letra Tau, que es la letra T, que é a del letra alefato hebreo. T do alfabeto hebreu. En portugués, Em português español, e em espanhol, como es A, B, C, D, como em português e espanhol é A, B, C, D, se dice abecedario. se diz abecedário. Y en el griego E em grego, es alfa, beta, gamma, alfa, beta, gama, se dice alfabeto. então se diz Es alfabeto. lo mismo que abecedario. É o mesmo que abecedário. Y en hebreo E em hebraico es Aleph, Bet, Gimel. é Aleph, Bet e Gimel. Gimel, entonces se dice Alefato. Então se diz alefato. Alefato, Alefato, alfabeto, abecedário, é a mesma coisa. Entonces, la última letra Então a última letra alefato do hebreo alefato hebreu es Tau. é Tal. La letra Tau. É a letra Y la Tal. última letra del alfabeto griego E a última letra do alfabeto grego es Omega. é ômega. Y Omega, E ômega, ustedes ven que trae un tracito pequeño, luego da una vuelta. vocês veem que faz um tracinho pequeno, dá uma volta, Como si fuese una bola de cristal. como se fosse uma bola de cristal. Esa es la Omega. Essa é a letra Y ômega. la letra Tau es parecida, sube, baja, E a letra hacia Tal un é lado. parecida, sobe e Da la vuelta, baja, dá a y volta baja hacia embaixo un lado. e Va hacia un lado. vai. Parecido a un Omega también. Parece um ômega De também. hecho, Omega y Tau son las últimas As letras ômega e Tal são as últimas letras do alfabeto hebraico Y e las grego. 7 iglesias están ordenadas formando el Tau. E as 7 igrejas estão ordenadas formando um O Tal. sea, es como decir la conclusión. Ou Una seja, revelación elas estão formando o desenho da conclusão. conclusiva del Señor. Elas são a revelação conclusiva do Senhor Jesus, Que es la revelación de Dios. que é a revelação do próprio Deus. Entonces, hermanos, Então, irmãos, eso es una analogía. isso é uma analogia. Entender Entender por semelhança, por por símiles, símiles, por signos, por figuras. Por eso esta primera señal, Por isso, esse primeiro sinal, que otra segunda señal, há um segundo sinal, otra tercera señal. um terceiro sinal. Dios nos está hablando. Deus nos está falando nesses Amém. sinais. Entonces,
Esa revelación, Então essa revelação, Dios mandó que se escribiera. Deus mandou que fosse escrita. Y por eso aquí dice, Então aqui diz: escribe en un libro lo que ves. o que vês, escreve em livro. Entonces, ese libro Então esse livro ahora es el Apocalipsis. agora é o livro de Apocalipse. Y ahora dice que el Apocalipsis es lo que Juan vio. E aqui, pelo que Apocalipse é o que João viu. Hay cosas que Dios le reveló a Juan. Há coisas que Deus revelou a Dios João. escogió que Juan fuera el último instrumento usado por Dios para escribir la Biblia. Deus escolheu que João fosse o último instrumento usado por ele para escrever a O Bíblia. sea que Dios usó el ministerio de Juan para concluir su revelación proposicional. Ou seja, que Deus escolheu João para concluir a sua revelação no seu propósito. La revelación proposicional, a que él Aquí él- propone a la fe de los hombres. A que ele propõe para a fé dos homens. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Aqui então há algo interessante. Aquí primero habla en una frase que abarca todo. Aqui primeiro fala em uma frase que abrange tudo. Escribe en un libro. Escreve em um livro. ¿Qué es esto? É isso. Lo que ves. O que ¿Qué vês. es lo que ves? E o que ele viu? La revelación de Jesucristo. A revelação de Jesus Cristo, Que Dios le dio. que Deus deu a ele. Ahora saltemos Agora vamos saltar um pouquinho al versículo 19 del capítulo 1. ao versículo 19 do capítulo 1. Entonces le dice así: Então está dito assim: escribe escreve las cosas que has visto as coisas que viste y las que son e as que são y las que han de ser e as que después de esto. hão de acontecer depois destas. Entonces ahí nos damos cuenta Então aqui nos damos conta que eso total del libro, que esse total do livro, que le dice lo que ves, que diz o que vês, lo que ves, esse o que o sea, vês, la revelación, lo que él vio, ou seja, a revelação do que ele viu, está en un libro. está num livro. Ahora le pone como un corchete. Agora ponho como em Y lo colchetes subdivide en tres partes. e subdividido em 3 partes. Lo O que que ves vês está compuesto de está composto de las cosas que has visto, as coisas que tens visto, las cosas que son as coisas que são y las cosas que han de ser e as coisas después que hão de de ser estas. depois destas. Es la revelación de Jesucristo. Então, a revelação de Jesus Cristo Tiene tres principales asuntos. tem 3 principais assuntos. El primero es las cosas que viste. O primeiro é as coisas que vistes. Y lo que ha visto hasta aquí E o que ele viu até aqui es la revelación del Cristo glorificado. é a revelação do Cristo glorificado. Ahí cuando empieza el Apocalipsis con el saludo de Dios, Aqui, quando começa Apocalipse com as saudações de Deus, ahí dice así: aqui está dizendo assim, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. capítulo 1, verso 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Entonces ahora dice: gracia y paz a vosotros. Então aqui diz: graça e paz a vós outros, A los siervos. aos servos. ¿De quién? De quem? Del que es Daquele que é y que era e que era y que ha de e venir. que há de vir. Abarca todos los tiempos. Abarca ou cobre todos os tempos, presente y futuro. passado, presente e futuro. Es Dios. Ele é de Deus eternidad de eternidade hacia el tiempo para além do tempo y para el tiempo. e para o tempo, durante todo o tempo. Entonces luego dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu O trono. sea que también el espíritu, Ou seja, que o espírito também así en séptuple ahora, é setuplo agora. él también participa del saludo. Ele também participa da Saludo saudação. a las 7 iglesias y a todas las iglesias. E ele saúda as 7 igrejas. Por tanto, el que es, que era y que ha de venir. E ele saúda as igrejas e a todas as igrejas, e portanto aquele que é, que era e que há de vir. Y también los 7 E espíritus. também os 7 espíritos. Y también el Señor E Jesucristo. também o Senhor Jesus Cristo Saluda saúdam. a la iglesia Saúdam a igreja en Río Claro.
em Rio Claro. E também em Piracicaba. E também qualquer outra igreja. Amém. Penápolis também. Amém. O céu mandou saudações a todas as igrejas. E eu trago saudações da Colômbia. Receba junto com a outra saudação do céu também. Então aqui foi dividido o que viu, o que foi visto, o que vês, o subdividiu nas coisas que viste. Essa primeira coisa que ele viu, porque primeiro ele viu aos candelabros, depois no meio viu ao Filho do Homem. E o Filho do Homem está no meio dos candelabros, mas é que os seres humanos primeiro veem as igrejas, rapidamente eles conseguem ver as igrejas. Se começarem a observar bem, vai perceber quem que está no meio da igreja. E então Deus começa a falar às igrejas. E o Espírito Santo fala a todas as igrejas. Para que as igrejas também participem desse testemunho. Então aqui nós vemos que a primeira parte é a cabeça e é o centro. A primeira coisa que João viu foi o Cristo glorificado, com vários detalhes. E cada detalhe é a revelação de um aspecto da plenitude de Cristo. Por exemplo, o cabelo branco significa que ele é o juiz. Quando ele ascendeu, no dia da ascensão, ele ascendeu à destra do Pai, como está ali em Daniel capítulo 7. Ele chegou até aquele ancião de dias, e o ancião de dias é o Pai. E o Pai é que tem o juízo. Mas na Escritura está dito que Deus entregou todo o juízo ao Filho, porque Ele é o Filho do homem. Então agora o Filho aparece também com o cabelo branco. No final, Deus entregou todo o juízo ao Filho, porque Ele é o Filho do homem. Porque ele representa a Deus e aos homens. E representa os homens diante de Deus. Os homens? Os seres humanos agora podem dizer: Deus, como você é Deus, você não me entende, não sabe quem nós somos, não nos entende. Deus sabe. E seu Filho se fez homem, se esvaziou a si mesmo e se fez um de nós. E foi provado em tudo conforme a nossa semelhança. Então agora já não podem dizer que ele não sabe. Por teoria. Senão Deus sabe. Por realidade. Deus se encarnou. A plenitude da divindade estava no Filho. Aquele verbo se fez homem. Em tudo semelhante a nós. E tentado em tudo. E venceu em tudo. Isso é necessário. Para que possamos entender o que é a expiação. Se seu filho não tivesse sido em tudo igual ao homem, sua morte não seria uma morte expiatória. Ele teria que se fazer um homem
e ser provado em tudo como nós, e vencer em tudo, para que sua morte fosse uma morte expiatória, e segundo, para poder passar a nós os despojos da sua vitória, ou seja, a conquista, o que ele conquistou por nós, a nosso favor. Grande coisa, a morte de Cristo. A morte de Cristo não teria grande valor senão sem a vida humana de Cristo. Que nós valorizemos, irmãos, a grandeza da sua vida, porque essa vida é a que ele fez. Essa vida foi que proporcionou que sua morte fosse expiatória, para poder morrer por nós e nos dar sua paz. Então aqui aparece primeiro esses detalhes da visão do Cristo glorificado. Esse é o capítulo 1. Ou seja, a cristologia, a revelação de Jesus Cristo, o que ele viu. João havia andado com o Senhor Jesus muito tempo, até mesmo se recostava no peito do Senhor, de modo íntimo. É porque a forma que eles comiam a ceia naquele tempo, a mesa não era assim como essa. Às vezes vemos aquela mesa onde pintam o Senhor na Santa Ceia, e ali a mesa é como uma dessas. Ali é o Cristo de Davi. Mas a mesa não era desse jeito. A mesa era em forma de U. E eles se reclinavam um ao lado do outro, ao derredor daquele, por fora da mesa, e por dentro ia sendo servido. Então, se reclinar assim, o que se recostava na mesa era João, e o que estava de trás recostado era o Senhor Jesus. E por isso João se reclinou e perguntou: quem é que vai te trair? E eu disse: a quem eu der aquele pãozinho molhado. Muitas coisas somente soube João, e as pôde dizer depois. Mas outras coisas ele não pôde dizer, mas as pôde ver e ouvir. Ele ouviu, por exemplo, o que os 7 trovões de Apocalipse 10 disseram. E quando ele foi escrever, foi dito: não escreva, sela. Então está selado. Então só João ouviu e não pôde dizer. Isso, há coisas que só o Senhor sabe. Ele tem um nome que ninguém conhece senão Ele mesmo. Que significa que somente Ele sabe quem Ele é. A plenitude. Porque o homem representa ou significa o que aquilo é. E o nome significa o que a coisa em si é. E o Senhor lhe dará a cada um dos seus vencedores um novo nome. Isso significa que Deus vai pôr um nome que significa o que você significa para Ele. Porque nós estamos num processo. Mas Ele já nos conheceu antecipadamente. E Ele está nos levando à verdadeira identidade diante dele. Nele mesmo. Então o nome que Ele vai dar a cada um é o que você chegará a ser para Ele. E Ele está trabalhando em nós.
Por isso esse nome novo é uma recompensa. Porque é a expressão do teu significado como ser humano. O ser humano não pode viver sem um significado. Houve alguém famoso nas escolas da psicologia. Há 3 escolas famosas de psicologia em Viena, na parte da Áustria. A primeira é a psicanálise de Sigmund Freud. A segunda é a escola individualista do indivíduo de Alfred Adler. E a terceira é a escola de Viktor Frankl, que tem a ver com a logoterapia. A psicanálise de Freud, a outra psicologia individual de Adler. Alfred Adler, um grande psicólogo, famoso, criador dessa escola da psicologia individual. Sim. Todo isso de los complejos de inferioridade, superioridade. Esses complexos de inferioridade, superioridade, foi tudo ele que falou. E a terceira é a de Viktor Frankl. A mais parecida com o cristianismo. Ele era um judeu crente. E então, o centro dos seus assuntos era a necessidade de significado. As pessoas que não sabem para que vivem, que não têm sentido na vida, se sentem mal. Alguns se suicidam porque não sabem para que vivem. Mas quando alguém acrescenta a ele significado, ele sente que valeu a pena ter existido. Que precioso, irmãos, que o nome que Deus vai dar a cada um, aos vencedores, é aquilo que expressa o que aquela pessoa significa para Deus. Porque Deus não nos ama como se nós fôssemos tudo soldadinhos de chumbo, uma coisa formatada saindo de uma fábrica. O sabonete de fábrica, tudo iguaizinhos. Os irmãos entendem? Deus quer nos dar sentido. Deus nos ama e nos dá valor. Ele que não necessita de nada, ama de tal maneira que Ele nos dá a si mesmo para ser o sentido da nossa vida. E Ele nos valoriza. Que precioso, irmãos. Nós não merecemos, mas Ele vai fazer isso. Ele sabe que nós necessitamos de significado na vida. Mas esse significado ninguém mais pode nos dar. Só o Senhor mesmo pode nos dar significado e saciar toda a nossa necessidade total. Essa necessidade de significado na vida foi o que foi descoberto naqueles campos de concentração por Viktor Frankl. Ele esteve lá. Descobriu que aqueles que não tinham significado na sua vida não poderiam se recuperar dos traumas sofridos ali nas humilhações do nazismo. Mas aqueles que encontraram seu significado em Deus foram recuperados. E esse é o objetivo da logoterapia. Essa é a terceira escola de Viena.
Eu disse isso para ilustrar o significado da pedrinha branca com um novo nome que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Por isso não podemos desprezar nada, nem dizer raca a ele, ou como as virgens fatos, ou nécios, ou todos. Isso é grave, porque estamos sujeitos a juízo, como o Senhor nos disse ali no Sermão do Monte. Nós não podemos desprezar ninguém, nenhum dos pequeninos, porque o Senhor o fez com amor e com um propósito. E não o fez somente para que ele fosse usado, senão para saciá-lo, para dar a ele sentido e satisfação. A satisfação ao ser vem do amor de Deus. O amor de Deus é o que nos dignifica. Amém? Então, irmãos, aqui vemos agora a segunda parte, no verso 19. As coisas que tens visto são cristocêntricas. Mas nos lembremos que Cristo também deu um lugar à igreja, na própria cristologia. Cristo é o Cristo da Trindade, da eternidade, da arquitetura e planejamento, da criação, do sustento, da providência, de toda a revelação, de toda a criação, e também da revelação, e também da salvação, e também do reino e do juízo. Mas há uma coisa, um item cristológico que tem a ver com a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, ali está nos dito: assim como o corpo é um, mas tem muitos membros, assim também, e nós outros íamos dizer, é a igreja, porque vinha falando do corpo, tem muitos membros, assim é a igreja, nós falaríamos assim, mas a Bíblia não diz que é a igreja ali, ainda que seja, ainda diz ali então, assim como o corpo, tendo muitos membros, e são um só, assim também é Cristo. Cristo é como um corpo que tem muitos membros. É outro aspecto da cristologia. Assim que a cabeça aparece como a cabeça de um corpo que recebe o que ele mesmo recebeu. Pai, a glória que me deste, eu dei também a eles. E por isso está dito também em Efésios: a plenitude daquele que tudo enche em todos. Essa é a definição da igreja que Paulo escreveu em Efésios. E a outra cara da moeda, de lá para cá, em Colossenses, diz: o corpo, que é a plenitude. A plenitude, a qual é o corpo. A plenitude é daquele do Pai. Diz que ao Pai agradou que no Filho habitasse toda a sua plenitude. A plenitude da divindade corporalmente, tudo que o Pai deu ao Filho, o Espírito dá à igreja. Portanto, o Pai no Filho
O Pai no Filho, pelo Espírito, é em nós. O Pai e eu viremos e faremos nele morada quando vir o Consolador, o Espírito. Então aqui, irmãos, estamos vendo que o Senhor pensou na igreja. Como o Pai pensou em se revelar pelo Filho, o Filho pensou em se incorporar-se e formar na igreja. Se formar na igreja. Ele mesmo. Nos conformar à sua plenitude. Então agora, depois de ver o primeiro aspecto das coisas que vistes, que é a cristologia, agora vem a eclesiologia, as coisas que são, que são as que continuam nesse versículo, as que estavam sucedendo quando ele viu a revelação do Filho se dispensando à igreja, porque a plenitude de Cristo é a plenitude da igreja. A plenitude de Cristo é para encher a igreja. Cristo ascendeu para encher tudo e o faz para o Pai, para que Deus seja tudo em todos. O Pai submete tudo ao Filho, e quando tudo está submetido ao Filho, o Filho submete-se ao Pai, para que ele receba glória, para a glória do Pai. Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Que amor tremendo, que amor profundo. Então a segunda coisa, essas três divisões da revelação de Jesus Cristo, é as coisas que são. As coisas que são, que estão acontecendo agora e que estão acontecendo no céu e na terra, não só no céu e na terra, mas no universo inteiro. O que é principalmente que está acontecendo? O que Deus deu ao Filho? O Pai disse ao Filho: Filho, assenta-te à minha direita. Por isso ele ascendeu e se assentou à destra do Pai. E para que o Pai o chamou para se sentar à sua destra? Para colocar debaixo da planta de seus pés todos os seus inimigos. Isso é o significado de toda a história, irmãos. Ele se assentou à destra do Pai, para que tudo seja submetido a Ele. Então Ele enviou o Espírito para regenerar a igreja, para renová-la, para santificá-la, para enchê-la de toda a sua plenitude. Então agora ele segue aquele primeiro espetáculo do Senhor. É a edificação dele, a formação dele na igreja. Então, a revelação dele é ele abrindo o seu coração à igreja. Esses dois capítulos, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Aí nós vemos o Senhor discernindo as necessidades e desafios que a igreja passaria. Mas Ele mesmo é a resposta para todas as necessidades e os desafios que da igreja. Portanto, a edificação da igreja é através de tudo que ela passa, recebendo um pouco mais de Cristo. Tudo o que acontece é para nos capacitar para receber um pouco mais de Cristo. A formação de Cristo em nós
é a resposta a todas as necessidades da igreja e a todos os desafios que passam todas as igrejas, todas as provas, porque aqui estamos sendo provados e não podemos responder a essa prova com algo nosso, senão com algo de Deus, por Cristo e pelo Espírito. Então essas são as coisas que são, o que Ele está fazendo na história da igreja. A obra mestre do Senhor é desposada, é sua esposa, sua noiva. Isso é o que Deus está fazendo. Então quando Deus fala para 7 igrejas, o Espírito está falando para todas. É o abrir do coração de Deus, para que nós conheçamos o Senhor. Sim, vejamos como o Senhor. E às vezes nós não entendemos que as provas, situações difíceis pelas quais passamos, não só individualmente, mas como igreja, são uma ocasião para considerar a Deus como não havíamos visto antes. Mas agora, graças à situação, que nós não temos saída por nossa força, que nós ficamos sem saber o que fazer. Que bom, irmãos, não saber o que fazer, porque assim você pode dizer ao Senhor: Senhor, não sei o que fazer, te amo, que faço? E se você pergunta ao Senhor, nessa ocasião, você vai dar a ocasião dele te ajudar, dele se revelar um pouco mais. Porque o Senhor diz em Mateus 16 que sobre a rocha da revelação de Jesus Cristo é que a igreja é edificada. A verdadeira edificação da igreja é a revelação de Jesus Cristo. Cada vez que Jesus Cristo vai sendo nos revelado, isso é o trabalho do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: quando Ele vier, Ele me glorificará. Ou seja, Ele abrirá os nossos olhos para ver a sua glória. Pai, para que onde eu estou, Pai, eles estejam comigo, para que vejam a glória que Tu me deste. Porque quando vemos a Sua glória, contemplamos, nós mesmos também somos transformados de glória em glória na mesma imagem que o Pai fez com o Filho. Agora o Filho faz conosco, por meio do Espírito Santo, para que sejamos um, como o Pai e o Filho são um. Oh, que coisa tremenda, que objetivo, que significado na vida, que supremo chamamento tem a igreja. Assim que as coisas que são, que retratam e explicam toda a história da igreja, a gente quer fazer a análise da história secular. Sucedem notícias e fazemos análises e tratamos de compreender. Mas o mais importante que está acontecendo é o que o Pai está fazendo com o Filho e o Espírito Santo, por, em e com a igreja. Ele morreu por nós. Agora Ele não só fez por, mas faz em, e quer fazer também com. Por isso é a seus servos a revelação. E também nos revela o que há de vir. Porque se Ele tem um objetivo, Ele tem uma maneira de fazer isso. E se conseguimos entender o que Ele está fazendo, como Ele é o Senhor da história, e como Ele trata com cada espírito da época para conhecer a Ele, por que Ele permitiu as bestas? Para que sirvam de contrastes com Ele.
para que nós possamos ver como ele é melhor que essas bestas. Por quê? Por que o diabo? Por que Deus permite que o diabo faça tantas coisas? E parece que o diabo é mais forte. Mas o Senhor permitiu para mostrar nele o seu poder. E para que ele possa mostrar o que ele, o Senhor, é, por meio de mostrar o que o diabo não é igual a ele. Como está dito nos Salmos, pela boca de pequeninos suscitaste força. O que os pequeninos fazem? Choram. E depende de sua mãe. E isso é suficiente para que a mãe o acude. Pode ser que haja muitos outros ruídos, barulhos. Mas a mãe não se dá conta disso. Mas um pequeno mexidinho do pequenininho, ela já se desperta. Porque ela está, cuidando dele. Então, há algo que Deus vai revelar de si. Quando Ele permite coisas que nós possamos chamar de terríveis. Mas quando entendemos o sentido do porquê Deus as permitiu, nós vamos justificar a Deus. Vamos dizer, Senhor, Tu és justo porque fizeste dessa maneira. Agora nós entendemos. Por isso diz o dito: não há mal que por um bem não venha. Amém? Isso é o que Deus quer fazer. E para isso Ele criou a igreja como esposa dele, co-herdeira com Ele, companheira com Ele, para fazer as coisas com ela como o Senhor faz com o Pai. Então aqui diz: e las cosas que han de ser después de eso. Versículo 19 do 1: e as coisas que hão de ser depois dessas. As que viste, cristológicas, plenamente. As que são, também eclesiológicas. Mas eclesiológicas em Cristo. E as que hão de ser, esse aspecto escatológico da revelação de Jesus Cristo. Ou seja, que temos a revelação de Jesus Cristo propriamente cristológicas. E temos a revelação eclesiológica de Cristo. E também temos a revelação escatológica de Cristo. Bom, vou procurar outro pedacinho nos próximos 15 minutos. Vamos para o capítulo 14 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. E antes de ler aqui, quero que você localize a passagem. Quero que você localize a passagem. Que é a mensagem dos três anjos, desde o versículo 6 até o versículo 13. Essa passagem está na segunda parte de Apocalipse. Apocalipse está dividido em duas partes. Vamos ver no capítulo 10. Mas vamos deixar marcado o 14. Vamos voltar no capítulo 10. E vamos ler no versículo 8. Diz: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo. Ou seja, que ele já tinha falado. Ele já havia falado. O que vês, escreve. As coisas que viste, as coisas que viste, as coisas que são, as coisas que hão de suceder. Revelação de Jesus Cristo. As coisas que são, que se referem à edificação da igreja.
e as que hão de vir, que começa desde o capítulo 4. E lá no capítulo 4 diz: João, suba até aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão suceder depois destas. O aspecto escatológico da revelação de Jesus Cristo. A palavra escatologia vem da raiz da palavra escatom. E a outra logos. Escatom significa as últimas coisas. As últimas. As coisas finais. Depois. Sim. Então, escatologia significa estudo das últimas coisas, o sentido de todas as coisas. ¿Dónde está el alma de cada persona? Aonde está a alma de cada pessoa? Aonde estão os que se encontraram com Cristo? E aonde estarão os que não receberam a Cristo? Os quais servem para mostrar a loucura de não estarmos com Cristo. E essa revelação também é por amor. É por amor. As pessoas não creram e agora se encontraram com sua própria loucura. Agora o Senhor é cordura, o contrário da loucura. Ele é uma pessoa sóbria. Sim. Distinto de loucura. Então, no capítulo 10, no verso 8, nos diz que essa voz é aquela que já havia falado do céu. Agora fala uma outra vez. Diz agora outra vez. Ou seja, essa é uma segunda vez que vai falar essa voz. A palavra outra vez no grego é palim. Outra vez, de novo, novamente. Então aqui diz: Ve e toma o livrito. Vai e toma o livro. Aqui aparece a palavra livrinho no original grego. Porque era um livro pequeno. Primeiro Deus havia fechado o livro? Fechado o livro. Sim. E agora? Ele entrega ao filho. E o filho abre. E ninguém senão o filho podia abrir o livro. E quando por fim o livro se abre, o resultado da abertura é que todos os reinos do mundo foram submetidos ao Filho. E o Filho submeteu tudo ao Pai. E tudo que é do Pai é do Filho. E o que é do Filho é do Pai. E o que o Pai deu ao Filho, o Filho deu à igreja. Que coisa, irmãos. Deus está fazendo Deus está fazendo algo e não podemos nos distrair pelo que o diabo está fazendo, em vez de saber o que Deus está fazendo. O diabo quer nos colocar debaixo de jugo para que nós façamos tijolos para Faraó. Ele quer nos fazer suco, nos pegar como jugo, era suco. Tá bom. Espremer-nos, né? E estamos como se fôssemos escravos, ficamos porque não creemos e confiamos nele. E às vezes ficamos como escravos, sendo que já somos libertos, porque nós não cremos nem confiamos nele. Então aqui no verso 10, no capítulo 10, diz: vai e toma o livro que está na mão do anjo, que se acha. E diz o versículo 9: fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. E ele então me falou:
toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas em tua boca será doce como mel. O mesmo que aconteceu com Ezequiel. Quando o Senhor Jesus se revelou a ele, porque ele é a imagem da glória de Deus que aparece em Ezequiel capítulo 1, e no capítulo 10, e no capítulo 23, e no 43. Então lhe foi dado um rolo fechado para que Ezequiel comesse. E quando ele comeu esse rolo, começou a profetizar 48 capítulos. E agora o Senhor dá o livrinho que estava fechado, que o Cordeiro abriu, e agora já abriu o 7º selo. Então agora João tem que comer. E diz para quê? Versículo 10. Fui e tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Mas quando comi, o meu estômago ficou amargo. E ele me disse: é necessário que profetizes Palim outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Então precisa se dar conta que quando João comeu a revelação que Jesus Cristo lhe deu, agora lhe deu uma nova profecia, mas a respeito das mesmas coisas que ele havia falado. E ele vai falar uma segunda vez, profetizar uma segunda vez. Toda a primeira metade dos primeiros 11 capítulos de Apocalipse é uma profecia da revelação de Jesus Cristo, que abrange povos, tribos, nações e línguas. De sorte que quando você lê a primeira parte, por exemplo, no capítulo 7, ali fala das tribos, das 144 mil, das 12 tribos de Israel. E depois fala de uma multidão incontável, de toda tribo, povo, língua e nação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e saíram da tribulação. Então vocês veem que naquela primeira parte de Apocalipse já havia profetizado sobre povos, línguas e nações, entre as quais as igrejas crescem e trabalham para Deus. Mas começou por Israel. Jesus disse: não vá primeiro aos gentios, vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois os que não se julgaram dignos de recebê-lo, essa salvação, não receberam o Senhor. Então os apóstolos disseram: agora nos volvemos aos gentios. Qual é a segunda parte lá do capítulo 7 de Apocalipse? Assim como a primeira parte do capítulo 7 fala das profecias das 12 tribos de Israel, a segunda parte fala acerca de todas as demais tribos, povos, línguas e nações, lavados com o sangue do Cordeiro, saindo da tribulação, estão em pé diante do Senhor, glorificando ao Senhor. Isso é o que Deus está fazendo. E essa foi a profecia na primeira parte de Apocalipse. Agora aqui ele vai voltar a profetizar daquilo que já havia profetizado na primeira parte. Ou seja, que ele tem que confirmar a revelação que foi dada primeiro.
Então o livrinho que João comeu é aquele que completa toda a profecia. E por isso lá no capítulo 14 volta a aparecer de novo 144 mil. E eu digo não. E eu digo que os 144 mil da segunda parte são os mesmos 144 mil da primeira. Porque aqui ele está voltando a profetizar. Palim, ele está falando de novo do que já devia profetizar. Porque se não fossem os mesmos, não seria confirmada a profecia. O Senhor diz que em boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se conste. E o que prova que os 144 mil do capítulo 14 são os mesmos do capítulo 7 é a profecia do remanescente de Israel em Sofonias. Em Sofonias está se falando do remanescente final de Israel, com as mesmas palavras que são usadas para o remanescente no capítulo 14 de Apocalipse. No capítulo 14 eles se acham sobre o Monte Sião. E no capítulo 7 eles são das 12 tribos de Israel. Então, irmãos, a segunda parte confirma a primeira parte, porque Deus cumpre as suas próprias leis hermenêuticas. Ou seja, que se uma palavra é verdade, aparece pelo menos em 2 ou 3 lugares, passagens paralelas, onde se fala da mesma coisa. A segunda parte de Apocalipse, desde o capítulo 12 até o 22, que são também 11 capítulos iguais à primeira parte, são a confirmação e a conclusão. Esse livrinho aberto que João comeu e profetizou e completou o Apocalipse. E como começa a segunda parte? Como começou a Bíblia. Aí vocês veem uma mulher. E essa mulher tem uma semente. E essa semente vai ser confrontada pelo diabo, o dragão. E o dragão vai ir no calcanhar dessa semente. Mas a semente da mulher esmagará a cabeça do dragão. Por isso Apocalipse 3, verso 15 se chama-se Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 chama-se proto-evangelho. Ali Deus diz ao diabo: porque fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas do campo. Pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher te esmagará a cabeça. Isso sucederá quando a semente da serpente ferir o calcanhar da semente da mulher. Então, a semente da mulher que Deus fala em Gênesis é Cristo. E ele é o filho varão que se forma depois no ventre da igreja. Depois ele. E esse é o primeiro sinal. Uma mulher com dores de parto deu à luz um filho varão destinado a reinar sobre tudo. O que se diz ali nos Salmos, no capítulo 2. O que está dito na vinda de Cristo em Apocalipse 19. Isso é o que está se dizendo a respeito do destino do filho varão. É Cristo.
Primeiro tem a parte cristológica. Logo, então, a sua formação na igreja. E depois a glorificação da igreja. Porque a glorificação do Filho é a glória do Pai. E a glorificação da igreja é a glória do Filho. E a glória do Filho é a glória do Pai. Portanto, a glorificação da igreja também é a glorificação do Pai. E nisso é glorificado meu Pai. E que vades e deis muito fruto. Então Jesus Cristo disse ao Pai: glorifica teu nome. E Deus respondeu com voz de trovão. E o que diziam esses trovões? Já o tenho glorificado. Mas disse algo mais: o glorificarei uma segunda vez, outra vez. A primeira vez foi quando Cristo foi glorificado. Cristo glorificou o Pai. E o Pai glorificou o Filho. Para que o Filho glorificasse o Pai. A segunda vez agora, Cristo formado na igreja vai ser a nova glorificação do Pai. Eu glorificarei uma segunda vez como uma vitória confirmada que ninguém mais pode então contestar. Amém. Amém? Uma vitória incontestável. Então, irmãos, do que trata a segunda parte de Apocalipse? Do que João comeu. E profetizou uma segunda vez. Outra vez sobre o mesmo que ele já havia profetizado. Por isso que diz outra vez. Por isso, se os 144 mil do capítulo 14 não fossem os mesmos do capítulo 7, então não seria outra vez? Seria outra coisa. Mas para que seja uma segunda vez do que se falou no capítulo 7 de povos, línguas e nações, então tem que se tratar do mesmo, da confirmação, no segundo capítulo. E quando você vê no capítulo 12 até o final, capítulo 2 de Sofonias até o final, você vai ver o remanescente de Israel. O fim de Israel. O remanescente final de Israel, do tempo do fim. Os 144 mil são o remanescente final de Israel. As frases que Deus fala por meio de Sofonias, que estão incrustadas, que se fala dos 144 mil do capítulo 14. Amém. Já temos 3 passagens então, que falam da mesma coisa. Então, nessas passagens, depois de falar deles, chegamos agora à mensagem dos 3 anjos. E essas 3 mensagens dos 3 anjos têm a mesma ênfase que aparece no colchete que vemos no capítulo 1 de Apocalipse. O que vês, subdividido. O que viste, cristológico. As coisas que são, eclesiológicas. Cristo eclesiológicas. Toda a revelação de Jesus Cristo, incluída a escatologia. É as que vão de ser depois. Aqui nós vemos a ênfase do céu nos tempos do fim. Assim, ali estávamos no tempo de João. Agora estamos nos últimos tempos. E a ênfase celestial é exatamente igual. Vejam. Apocalipse 14, desde o verso 6 ao verso 13. Vi outro anjo
vem depois dos 144.000 do capítulo 14. O que nós vemos lá do capítulo 7, depois dos 144.000? As tribos, povos, línguas e nações. E agora aqui, depois dos 144.000, diz: vi voando pelo meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos que vivem, aos que se assentam sobre a terra, a cada nação. Aqui, não é? Não está falando aqui de nações como no sentido do brasileiro. Nações como no sentido. Fala de todas as etnias que estão no Brasil. A palavra que aqui foi traduzida nação é etnia. Etnia. Ou seja, o que o céu está dizendo? Será parar com a evangelização? Ao contrário, sim. Ser avivados para uma maior e final evangelização. Aqui, a toda etnia. A toda a etnia. A evangelização final. Toda a etnia. Algumas das consequências do hipercalvinismo é descuidar a evangelização. Alguns pensam que Deus não havia escolhido, por exemplo, aos negros. Sabia que no tempo da conquista dos países europeus na América, ali nos tempos de Colombo, quando os espanhóis chegaram, os portugueses, não estou falando mal de nada, só estou dizendo a verdade. Os teólogos estavam discutindo se os indígenas tinham alma. E havia um teólogo famoso que, como chama? De sobrenome Sepúlveda, um teólogo que teologava, entre aspas, que os índios não tinham alma. Mas havia um outro teólogo, Francisco Vitória, que dizia que sim, que os índios também tinham alma. E discutiam os dois. Francisco Vitória chegou a ser chamado, conhecido como pai daquela lei internacional de valorização dos direitos internacionais, que não se podia passar por cima das nações e se apropriar, porque eles são pessoas como nós. Ele, como também Bartolomeu das Casas, defendia aos índios, dos que hoje estão dos índios da América. Mas roubavam pessoas negras e as escravizavam e vendiam a essas pessoas como se fossem cavalos. E deles nenhum teólogo dizia que tinham alma. Defendiam os índios. Mas não se davam conta que tinham que defender também, como a qualquer ser humano, a raça negra. Essa é uma triste história. Defendiam alguns. E a outra diziam que não tinham. Nem discutiam a respeito dos negros. De que raça era a Sulamita? De que raça que era a Sulamita? A amada de Salomão. Símbolo da noiva. Como noiva de Salomão, filho de Davi.
Acaso ela não disse, eu estou morena? Como ela era da raça negra. Deus escolheu uma mulher da raça negra para simbolizar a igreja. E entretanto, pessoas clérigas nem se perguntavam se esses negros tinham alma. Discutiam se os índios tinham alma, mas dos negros não falavam nada. Irmãos, que vergonha. O Senhor não deseja que falte nenhuma tribo. Ele quer ter gente salva de todas as tribos, povo, língua e nação. Essas são as etnias. E aqui o Senhor diz que o Evangelho eterno, no tempo do fim, tem que ser pregado a todas as etnias, todas as línguas. E por isso diz: tinha o Evangelho eterno para predicá-lo a los moradores de la tierra. Tinha o Evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada etnia, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Que na hora do juízo não se tem que predicar, aqui diz que se vai predicar. Alguns pensam que na hora do juízo não precisa mais pregar, mas aqui está dizendo que na hora do juízo tem que se pregar. Se nós estamos no tempo do fim, quem que Deus quer que faça esse trabalho? A igreja. A igreja do tempo do fim. Assim que fazemos perdendo tempo? O que estamos fazendo, irmãos, ao fazer tijolos para Faraó? Temos que obedecer à preocupação do Senhor. Aqui está dizendo o querer do céu. Vemos o aspecto cristológico, porque qual é o tema do Evangelho? É o Evangelho de Deus, é a respeito do seu Filho, como está dito em Romanos. O tema do Evangelho é o Filho, não a prosperidade material, nem outra coisa. O que realmente é boa notícia é o Filho. Aqui vemos o primeiro aspecto repetido, é o aspecto evangelístico, mas o tema do Evangelho é o Filho, o aspecto cristológico novamente. Também aqui na segunda parte de Apocalipse, no livrinho aberto, que é como a cerejinha no topo do bolo. E agora diz: outro anjo. Seguiu-se outro anjo. Seguiu dizendo. Agora note o aspecto eclesiológico do segundo anjo, da mensagem celestial, do segundo mensageiro de Deus. El énfasis de la iglesia tiene que seguir en primer lugar siendo evangelístico para dar a conocer a Cristo. Ou seja, a ênfase da igreja tem que ser, em segundo lugar, evangelístico para dar a conhecer a Cristo cada vez melhor. Agora diz, outro anjo seguiu dizendo. E aqui diz, outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia. Caiu a grande Babilônia. A grande cidade. Que tem dado a beber a todas as etnias do vinho da fúria da sua fornicação, prostituição. Essa é a ênfase eclesiológica do fim, a queda da Babilônia. Hermanos, quando caiu a Babilônia no tempo de Daniel, irmãos, quando a Babilônia caiu no tempo de Daniel, e Belsazar, o rei da Babilônia, diz que o juízo sobre a Babilônia foi escrito na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Contou Deus o teu reino e há dado fim a ele.
e o entregou aos medos e persas. E se você ler com cuidado essa passagem de Apocalipse, você se dá conta que o juízo sobre a Babilônia o escreveu o dedo de Deus na luz do candelabro. O candelabro havia sido roubado de Jerusalém e levado para as orgias da Babilônia. Mas o candelabro na Babilônia iluminou o juízo contra a Babilônia. Assim como as nações vão ter que andar na luz da Nova Jerusalém, assim Babilônia é julgada à luz do candelabro, ou seja, à luz do testemunho da igreja em Cristo. Por isso, as coisas que são fundamentais para o juízo. Se vocês veem Apocalipse, que ali Babilônia é descrita no capítulo 17, 18 e primeira parte do capítulo 19. Depois que a Babilônia é julgada, depois é quando chegam as bodas do Cordeiro. Não antes. Porque Deus primeiro julgará seus santos no sentido de purificá-los. Porque a palavra do Senhor diz assim, por meio de Paulo. Paulo diz: estando prontos para castigar toda desobediência, quando a vossa obediência for perfeita. A obediência da igreja, quando ela se torna perfeita, Deus julga a Babilônia. Porque o testemunho da igreja que deixa sem desculpas a Babilônia. Como Jesus disse, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, eles não teriam pecado. Mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado, porque viram, ouviram coisas que ninguém nunca tinha sido ouvido nem feitas, e eles odiaram sem causa. Já não há desculpas. Quando o testemunho da igreja é fiel, por isso Deus está trabalhando conosco. Em Apocalipse 19, os santos glorificam a Deus por haver julgado a Babilônia. E então chegou as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro não começarão sem que antes a Babilônia seja julgada. Porque Deus não vai julgar a Babilônia sem primeiro purificar seus próprios filhos. Por isso o juízo começa pela casa de Deus. Deus tem que tratar conosco, purificar-nos. Se já ficamos puros, e podemos estar até certo ponto prontos, purificados. O Senhor ainda diz: aquele que está puro, purifique-se ainda mais. Que o santo continue santificando-se mais. Essa é a palavra para a igreja. Santificação, purificação, seja testemunho. Quando a nossa obediência for perfeita, Ele estará pronto para julgar o mundo. Quando vocês obedeceram, quando Noé terminou a arca e eles entraram, então veio o juízo. Então primeiro Deus trata primeiro conosco, seus filhos. Por isso em Daniel 11, desde o verso 31 até o final do capítulo, fala do anticristo. Mas no começo do capítulo 12, quando chega a ressurreição, depois do 12, leia Daniel 11, capítulo 12 também. Desde o capítulo 11, verso 31, até terminar o
fala do governo do anticristo e fala do trabalho dos santos que se esforçam e são purificados. E no 12 é que fala da ressurreição. Então, irmãos, caiu Babilônia para que ela caia à luz do candelabro, pelo testemunho da igreja acerca da verdade das pessoas, elas ficarão sem desculpas. Amém. Então, aqui sim, chegamos ao terceiro anjo. Eu termino aqui. E o verso 9 do capítulo 14. Seguiu-se outro anjo dizendo, em grande voz. Alguns irmãos falam assim, não falem disso tão forte para que ninguém escute. Mas aqui fala que tem que falar com grande voz. Então, me desculpa se vou subir um pouquinho a voz aqui, irmãos. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Irmãos, essa é a mensagem do terceiro anjo. Essa ênfase escatológica da revelação de Jesus Cristo. Cristológico, eclesiológico, escatológico. As coisas que hão de ser depois destas. Aparece um trono e o Cordeiro abrindo os selos, e sai o primeiro cavalo, que é o único agradável, branco, que saiu para trazer-nos o Espírito e reconciliar-nos. Porque o que está escrito nesse rolo fechado é a maneira como Deus vai submeter debaixo dos pés de Cristo todas as coisas. E o que Ele faz primeiro é enviar o Evangelho para percorrer, a recolher os salvos. Sim, a recolher os que estão para a salvação. Envia o Espírito, envia apóstolos, profetas a cavalgar pela terra. Esse é o cavalo branco, é o que vence. E depois o que vem? O cavalo vermelho. Sempre que Deus envia algo dos céus, os inimigos se opõem e vem a guerra. E de trás do cavalo branco, toda a história de cavalgar da história é a guerra. E quando vem guerra, não pode se plantar, se mata. Então vem a fome, e depois a morte, e o Hades está seguindo. Mas os fiéis, os mártires, entram para formar a lista dos que descansam no paraíso, até que morra o último, porque Deus tem um número que tem que se completar para que o juízo caia. Quando os mártires se completarem, então Deus julga ao mundo. E os anjos dizem: justo é, Senhor, que deu a eles beber sangue, porque eles derramaram sangue
dos teus santos. Por isso deu a eles beber sangue. E vão beber sangue. Irmãos, já tem documentários na internet. Mais de 40 rios que se converteram em sangue. Não que vão se converter. Serão convertidos a terceira parte dos rios. Mas agora já começaram. Busquem isso. Rios de sangue. E vocês vão achar isso. Vão ali, coloquem em Google rios de sangue. E vocês vão ver as ocasiões onde isso aconteceu. Isso nem começou ainda o sétimo selo. E as 7 trombetas. Porque as 7 trombetas são parte dos 7 selos. Mas nas trombetas é falado de uma terceira parte dos rios. Mas já tem mais de 40. Imagine o que vai suceder ainda. Então, amados irmãos, essa parte é o que se é chamado a grande tribulação. Aqui aparece a marca da besta sobre o anticristo. Agora veja o que diz o verso 12. Aqui, nesse contexto da grande tribulação, do anticristo, da marca da besta, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a palavra da perseverança. A palavra paciência é hipomenei no grego. A palavra perseverança é a mesma. Hipomenei. Ou seja, que a palavra da perseverança, a palavra da paciência da qual Jesus falou, que quem perseverar até o fim será salvo, se refere ao aspecto escatológico da salvação. Nós somos tripartidos. Temos 3 partes. Somos o templo de Deus. O lugar santíssimo é o nosso espírito. A alma é o lugar santo. E o corpo é o átrio, onde está o altar do sacrifício. Então, a palavra do Senhor fala no espírito para transformar a alma e depois chegar ao corpo. Quando recebemos ao Senhor, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa é a salvação do nosso espírito. Quando fomos regenerados. Mas a regeneração é para submeter a alma ao governo. A graça não vem para liberar-nos da obediência, senão para produzir pela graça, ajudar-nos na obediência. Por isso, Jesus Cristo obedeceu, para que possamos obedecer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas agora ele diz: o Espírito de Cristo em nós, tudo posso em Cristo que me fortalece. Em Adão não podemos, em Cristo sim podemos. Então aqui estamos vendo. Eu ouvi uma voz que do céu dizia: escreve. Bem-aventurados de aqui, não te digo outra vez aqui, não tem contexto desde aqui. Escreve dizendo: bem-aventurado os mortos que desde agora, bem-aventurados os mortos de aqui, desde agora em diante, aqui, agora. Os mortos que morrem no Senhor. Oh, que bem-aventurança é essa? Nós não ouvimos muito falar dessa bem-aventurança. E alguns dizem assim: não pode ser isso. Mas o que o Espírito diz? Sim,
Pode dizer sim. 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 Diz o Espírito. Descansarão de suas obras, de seus trabalhos, porque suas obras com ele seguem. Essa é a mensagem do terceiro anjo, escatológica. Triunfo final de Cristo. Ele já triunfou sozinho, mas agora ele se forma na igreja. E os vencedores são aqueles que venceram. Vejam aqui, no capítulo 15 eu termino. Agora sim eu termino. Capítulo 15, passei meia hora, irmãos, me perdoem. Vi também como um mar de vidro, mesclado de fogo. Isso é como o lavatório do átrio. E os vencedores da besta, não só sobre o pecado, senão também sobre o mundo. E o mais grande do mundo é o anticristo. E os vencedores tinham que vencer a besta e a sua imagem, e sua marca, e o número do seu nome, em pé sobre o mar de vidro, com as harpas de Deus. O mesmo que Pedro disse: ser achados em louvor depois da prova. Amados, despertemos. Esse é o chamado do céu. Não é do irmão Gino. Eu estou lendo a Bíblia. Esses três aspectos que aparecem em todo o Apocalipse, em sua primeira parte, aparecem também na sua segunda parte. Essa é a ênfase do céu. Essa é a mensagem do céu nessa ordem. Número 1. Não o número 1 sem o 2. E 3. Não só o 2 sem o 1 e sem o 3. Não só o 3. Nem o 3 antes do 1. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3. Todos um seguindo ao outro. E essa é a mensagem celestial do tempo do fim. O que vistes? A revelação de Jesus Cristo, evangelístico cristológico, o eclesiológico e o escatológico. Porque isso é para manifestar aos seus servos, às igrejas, as coisas que devem suceder pronto. E sabe o que é bom da tribulação? O bueno de la tribulación es que una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como le mueven el tapete, lavará sus ropas. O bom é que da tribulação é que uma multidão incontável de todo povo, língua e nação lavarão suas vestes. E no sangue do Cordeiro estarão de pé, havendo vencido. Esses do capítulo 15 estão no capítulo 20 e eles participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição inclui aos que não receberam a marca da besta, nem de seu nome, nem de seu número, assim que foram decapitados pelo nome do Senhor Jesus, pelo Evangelho de Deus. Irmãos, que curto é o tempo. Me passei meia hora, peço que me perdoem, mas oremos, irmãos. Irmãos, pelo menos 2 irmãos ou 2 irmãs possam orar ao Senhor, e todos nós dizemos amém, a oração feita no Espírito.